O Menino do Pijama Listrado, este livro aqui, é um clássico da literatura mundial. Como ele cai em alguns vestibulares, eu vou resumir, analisar e marcar os principais pontos com você. Então, serão muitos spoilers, né? Eu vou contar o livro todo. Eu recomendo que você leia o livro antes, se você ainda não leu, para não saber o final, né? Para não perder a graça. E aí, depois que você tiver lido, você volta, assiste esse vídeo para entender melhor, não apenas a história, né? Mas também a estrutura narrativa, que é uma coisa que eu sempre abordo, né? E eu gosto da capa porque ela já lembra ali um pijama listrado. Eu sou Miriam Bevilacqua, sou professora, mestre e doutora em literatura e você está no Biblio. Eu peço que você não se esqueça, lógico, se você gostar do vídeo, de dar seu like, de comentar, de compartilhar, de se inscrever no canal. Coisas que são importantíssimas para um canal de literatura num país que lê tão pouco, né, como o Brasil. Então, essa divulgação ela é bem importante. Bem, vamos lá. O Menino do Pijama Listrado foi escrito pelo escritor John Boyne. E apesar da história se passar durante a Segunda Grande Guerra, né, Guerra Mundial, estou me referindo, quando o escritor nem tinha nascido, então eu quero chamar a sua atenção porque essa é uma primeira coisa que você tem de guardar, né? Quando o escritor ele vai ambientar a sua história numa guerra que se passou muitas décadas antes, ele tem à sua disposição um extenso trabalho de pesquisa feito por historiadores. Há muitos e muitos documentos, muitos trabalhos sobre a Segunda Grande Guerra. Então isso é uma vantagem. A outra vantagem é que há um distanciamento crítico, né? Por quê? Porque o escritor não sofreu os horrores da guerra, ele não viveu aquilo, né? Então, se o lugar de fala é uma coisa importante, o distanciamento também é. São dois olhares diferentes. E além disso, ele conta, né, que os leitores têm um conhecimento prévio do que aconteceu na guerra e nos campos de concentração. Isso é muito importante, ele não precisa ficar explicando o que aqui ele está se referindo. O livro conta a história do garoto alemão chamado Bruno. Bruno, ele é filho de um importante comandante do exército alemão, do exército nazista, né, do exército do Hitler. E um dia o Hitler, que vai ser chamado várias vezes no livro de O Fúria, vai jantar na casa da família do Bruno e diz para o pai do Bruno que ele vai ser transferido de Berlim. Eles moram em Berlim, né? Aqui eu quero que você saiba, né, para poder até entender a história, que o Hitler ele era chamado de Führer em alemão. O que significa Führer? Significa líder, significa aquele que guia. Mas por ter uma pronúncia que lembra a palavra Führer em inglês, né, que quer dizer fúria, assim o escritor jamais vai chamá-lo de Hitler, mas de fúria, que para nossa sorte também é parecida com o português. Então é muito simbólico para um homem que tenha tanta raiva dentro de si, a ponto de mandar matar milhões de judeus, esse apelido. E é um recurso narrativo interessante, porque lembra o apelido real, né, do Hitler, né, Führer, mas que dá um significado totalmente diferente de líder, né, que é o que queria dizer. Tem mais a ver, então, com a personalidade do Hitler, de um homem furioso, né? Gosto bastante dessa... E isso não é explicado, tá, gente? Isso daí
o leitor que se vire para perceber essa similaridade. Um dia o Bruno entra ali no seu quarto, e a empregada Maria, ela está embalando as suas coisas. Ele fica muito bravo, porque ninguém podia mexer nas suas coisas, né? Ele era uma criança, né? Mas ele tinha muita história com as suas próprias coisas, com a sua privacidade. Ele vai falar com a mãe, e a mãe então lhe conta que a família vai se mudar. Bruno, a sua irmã chamada Gretel, a mãe e o pai deixam então a casa confortável que eles tinham em Berlim e se mudam para um lugar afastado, né? Bruno sabe que eles viajaram, mas ele não sabe bem onde é esse lugar. E isso é outro recurso narrativo, pois a gente sabe que eles se mudaram para uma casa ao lado de um campo de concentração. Mas nós, leitores, não sabemos que campo é este, pelo menos no primeiro momento, né? E como é que a gente sabe que é um campo de concentração? Porque da janela do quarto do Bruno, né, a primeira vez que ele vai na janela é uma coisa muito interessante, ele vê uma cerca a perder de vista e vê também muitas pessoas do lado de lá da cerca andando para cá e para lá vestidas de pijama listrado. Ou seja, justamente pelo Bruno ser criança e o uniforme dos prisioneiros, né, dos campos de concentração serem parecidos com pijamas, o Bruno imagina então que eles estão todos de pijama. E ele fica até na sua ingenuidade um pouco indignado, né? Já que ele também gostaria de andar de pijama, mas seu pai e sua mãe não deixam que ele fique de pijama. O tempo todo há esse olhar ingênuo de uma criança que não entende bem a guerra. E isso é uma marca desse livro, que o torna muito bom. A gente tem uma outra abordagem da guerra, né? O uniforme dos prisioneiros era sempre igual, né? O que diferenciava um do outro era um triângulo com uma cor diferente que dizia se aquele preso era inimigo político ou se era um criminoso comum, né? Um imigrante, uma testemunha de Jeová, um antissocial, né, que eles chamavam, um homossexual ou até mesmo um cigano, porque a gente sempre pensa apenas nos judeus, né? Mas o Hitler achava que toda essa, para ele, né, essa ralé deveria ser exterminada, mesmo que não fossem judeus. A meta do Hitler era exterminar completamente o povo judeu, né? Mas também todos aqueles que ele achava que não eram dignos da supremacia branca. Gente, isso é um horror, né? Toda vez eu sei que a história a gente tem que falar, mas é um horror alguém ser louco dessa maneira e ter loucos que o seguem, né? O pior é os loucos que o seguem. Bruno sabe então que aquele lugar que ele não consegue pronunciar o nome direito chama-se Haja Vista. Entretanto, a irmã o corrige e nós, leitores, sabemos que se trata então do famoso campo de concentração de Auschwitz, na Polônia. Então ele não consegue falar Auschwitz, ele fala Haja Vista. Então é interessante como o escritor usa dessa sutileza. Ele não explica, né? Mas ele conta com a nossa compreensão. Tanto no apelido do Hitler, como no nome do campo de concentração, como saber que aquilo não é um pijama, mas é o uniforme dos presos do campo de concentração. O Bruno demora a se acostumar na casa nova, primeiro porque ela não é tão bonita, nem tão grande, não confortável quanto aquela que ele morava com a família em Berlim, e também porque ali, naquele lugar
isolado, ele não tem amigos e ele sente, óbvio, como qualquer criança, falta dos amigos, né, que ficaram em Berlim. Além disso, o tempo todo, como o pai dele era o comandante, o tempo todo há soldados alemães entrando e saindo da casa e tirando um pouco a liberdade da família do Bruno, né? Então é bem aquilo que a gente vê em filme. A família não gostava de morar naquele lugar, mas não tem muita solução, né? E aos poucos ele vai se acostumando e ele vai aprendendo, né? A irmã, por exemplo, lhe conta que aquela cerca não é para que eles não entrassem naquele campo, mas é para que aquelas pessoas não saíssem. Então ele começa a descobrir que aquelas pessoas estavam presas, né? Então vai sendo uma descoberta bem devagar, né? Depois, um dia, ele se machuca ali no balanço do jardim e, como seus pais não estão em casa, quem lhe socorre é o cozinheiro. E ele fica um pouco desconfiado, né, de um cozinheiro fazendo um curativo, né? Mas o cozinheiro conta pro Bruno que ele é médico. E isso deixa o Bruno muito surpreso, né? Pois eles se pergunta, né, por que que um médico está na sua casa, na sua cozinha, trabalhando, cortando legumes. E ele começa a perceber que tem alguma coisa estranha naquele lugar. Mas isso também não é aprofundado pelo escritor, é bem sutil. Quando a mãe do Bruno chega e sabe que o cozinheiro tinha feito o curativo, ela combina com o cozinheiro e com o Bruno para não contar que tinha sido o cozinheiro, que ela que tinha feito. E o Bruno acha que aquilo não é justo. A mãe estava tirando o mérito do cozinheiro, pegando para si um mérito que não lhe pertencia. Ele não entendia que ela estava fazendo aquilo para proteger o cozinheiro, que podia ser punido só porque encostou na perna do Bruno. Um dia, sem nada para fazer, o Bruno resolve explorar a propriedade e vai andando rente à cerca durante um bom tempo. Quando ele já está longe da sua casa, ele vê um menino sentado do outro lado da cerca. Como todos os outros daquele lado, o menino também está vestido com o pijama listrado, né, de branco e azul. As crianças começam a conversar, o Bruno e o outro menino, e eles descobrem que ambos haviam nascido no mesmo dia, né? O que é bem mais uma marca, né? Uma simbologia do escritor. Bruno estranha a aparência do menino chamado Samuel. Eu não falo, eu não sei se essa pronúncia está correta, peço desculpa se não estiver. Samuel. Mas o Bruno, eles são da mesma idade, mas o Bruno se surpreende como ele está magro e abatido, né? E o Samuel vai perguntar se o Bruno havia trazido alguma comida com ele. Então, a partir daí, eles se encontram todos os dias para conversar, né? Mas sempre com a cerca os dividindo, né? A cerca no meio ali das duas crianças. E é claro, mais uma vez, nada é mais simbólico para dividir as pessoas do que uma cerca ou um muro, né? Como alguns presidentes acham que devem fazer. Há um momento em que o Samuel diz a Bruno que ele está do lado errado da cerca. Ou seja, Bruno está do lado de quem está errado, do lado dos nazistas. Isso também não é explicado e a gente até pensa numa leitura rápida. Não, quem está no lado errado é quem está preso. Não, quem está do lado errado são os nazistas, né? Bruno imagina que por ter muitas crianças naquele campo, naquele lugar, o Samuel vive muito bem, que ele brinca bastante, mas o outro lhe diz que ali ninguém brinca, né? Então, mesmo assim, eles passam a se encontrar todos os dias, a se gostarem cada vez mais um do outro, né? E o Bruno, que já havia se esquecido dos seus amigos de Berlim, passa a considerar então o Samuel o seu único amigo ali naquele lugar.
né? Em algumas ocasiões, o Bruno sugere que eles passem por debaixo da cerca, mas o Samuel sempre rejeita esta ideia, mas não explica o porquê para o Bruno. E isso também, claro, é proposital. Um dia o Samuel lhe conta que seu pai, junto com outras pessoas, havia sumido, e nós, leitores que conhecemos os horrores da Segunda Guerra, concluímos que o pai devia ter sido morto pelos soldados nazistas. Mas o Samuel, que também é uma criança, não sabe o que a gente sabe, né? E ele quer então procurar pelo pai. E eles combinam que o Bruno vai ajudá-lo a procurar. Como o Bruno tinha tido piolho, né? O seu pai tinha mandado raspar o cabelo dele, né? Tinha raspado completamente o cabelo. Então, os dois meninos estavam ainda mais parecidos. Os dois estavam de cabelo raspado e eles imaginaram que ninguém acharia o Bruno diferente se ele também usasse um pijama listrado. Que o Samuel vai, sabe que tem lá uns pijamas sobrando, vai e leva para a cerca. No dia então seguinte, quando as crianças estão o Bruno já passou, já está no campo de concentração procurando pelo pai do Samuel, os soldados cercam um grupo grande de presos ali e os encaminham para um prédio. A gente já sente até um calafrio porque a gente imagina que eles estão sendo empurrados para uma câmara de gás. O Bruno e o Samuel estão naquele meio, eles vão juntos sem saber para onde eles estão sendo levados, sempre na ingenuidade, né? Os dois lamentam não terem encontrado o pai do Samuel, mas prometem que ainda vão brincar bastante juntos. Bruno diz ainda nesse momento que o Samuel é o seu melhor amigo e dá a mão para o seu amigo judeu. Logo após, sem que eles se deem conta do que estava acontecendo, né? Eles são mortos pelo gás. É bem duro esse final, né? Afinal, morrer já é difícil, né? Matar já é uma coisa horrorosa, quanto mais crianças. Demora muitos dias para a família do Bruno compreender o sumiço do garoto e só percebem o que aconteceu quando encontram as roupas de Bruno perto da cerca e notam que a cerca foi cavada para alguém passar por baixo. A mãe que já não se dava muito bem com o pai, tem até um momento ali no livro que o escritor sugere que a mãe está tendo um caso com um dos soldados, né? E o soldado é mandado para longe, o pai e a mãe têm uma discussão, mas depois da morte do Bruno, a mãe e a filha voltam para Berlim e o pai fica ali como comandante, mas um dia chega alguns soldados e ele é levado, então nós imaginamos que ele também será morto. Claro que é um final brutal, o destino, né, fez com que um comandante do exército nazista provasse do próprio veneno, porque ele também havia levado muitas crianças à morte. E justamente por matar dois personagens tão inocentes, né, que não sabem bem o que está acontecendo, a história nos emociona. É um livro sem grande complexidade, sem grande dificuldade de leitura, mas nem toda boa história precisa ser complexa. Ela pode ser simples e ser muito, muito boa, como é o caso do Menino do Pijama Listrado. É um livro que utiliza muitos recursos narrativos que enriquecem a história. E que recursos são esses? Alguns eu já falei, essa sutileza, essa visão ingênua, essa apropriação de coisas que nós leitores sabemos sobre a guerra e sobre Hitler, né? Mas o autor também usa e abusa da repetição. Quando, por exemplo, Bruno se refere ao escritório do pai, ele diz que era o lugar onde era proibido entrar em todos os momentos, sem exceção. E ele vai
Toda vez que ele falar do escritório, ele vai se repetir. Ele vai repetir isso. E por quê? Né? Inclusive as palavras, elas se iniciam em caixa alta, para mostrar um certo respeito que a criança sentia em relação à ordem do pai de jamais entrar em seu escritório. E o distanciamento que o Bruno tinha de seu pai, né? Que era esse comandante nazista. Então, repetição é um recurso. Outro recurso é que, apesar do narrador ser em terceira pessoa, é um narrador que lembra uma criança. É como se o narrador também fosse criança, que enxerga as coisas à sua volta como o Bruno enxergava. Até em certos momentos, nós, leitores, esquecemos do narrador e imaginamos que é o próprio Bruno contando a história, né? Porque esse narrador, ele é grudado no Bruno, ele está o tempo todo seguindo os passos do Bruno. O recurso que eu mais gosto é justamente o que dá nome ao livro, né? Em um primeiro momento, a gente imagina que o menino do pijama listrado seja o Samuel, né? Que está no campo de concentração. Mas justamente por serem duas crianças que nasceram no mesmo dia, o menino do pijama listrado, que era assim que ele estava vestido quando morreu, também pode ser o Bruno. E também pode ser qualquer menino, né? As pessoas eram mortas como gado, sem ninguém se importar se elas se chamavam Bruno, se elas se chamavam Samuel ou qualquer outro nome. Então eu gosto desse título, que ele é simbólico e ele é genérico ao mesmo tempo. Um recurso que também aparece é dar vida às palavras, né? É um livro muito sensível na maneira de escrever. Por exemplo, no trecho, abre aspas, certas frases escaparam pela fechadura ou por sob a porta do escritório do pai e subiram pela escada e deram a volta pelo andar de cima e deslizaram por sob a porta do quarto de Bruno. Olha que bonito isso, né? É um trecho tão imagético, né, que nós somos capazes de imaginar as letras fazendo esse percurso, né? Então, não é uma escrita qualquer, é uma escrita sensível, né, que o escritor utiliza. Ao longo da história, nós vamos percebendo como o Bruno vai amadurecendo, vai ganhando uma nova perspectiva em relação a outras pessoas, né? Como, por exemplo, a empregada que sempre está ali, né? Era de Berlim e vai com eles para o campo, a empregada Maria, que para ele sempre foi um ser invisível. Mas, de repente, ele percebe que ela também tem sentimentos dentro da cabeça, é uma coisa que ele fala, né? E tem pensamentos dentro da cabeça e tem sentimentos como ele. Então, tudo isso vai mostrando esse caminhar do Bruno, né? Que é tão bonito, pena que ele é ceifado. O Menino do Pijama Listrado foi adaptado para o cinema e o filme, que fez um grande sucesso, você encontra para assistir facilmente. É só você dar uma busca ali nas plataformas, na internet, que você encontra. Se você quiser ler essa resenha, ela está no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Nesse mesmo site eu publico às terças-feiras as minhas crônicas. Veja o vídeo agora e nas vésperas do vestibular veja novamente, não apenas esse, mas todos os vídeos para relembrar. Espero que você tenha gostado, deixe seu like, se inscreva e até o próximo vídeo.